irmãos, olá irmãs, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que habita em nós, o Deus que se fez um conosco, um Deus que indica o caminho, um Deus que faz esse dia ser mais um dia que debaixo da graça dele podemos viver e debaixo da graça dele podemos caminhar. Vamos ler a palavra de Deus que nós separamos nesse instante no livro de Mateus 4, de 23 a 25. Nós vamos dar um tema para essa mensagem, o tema é Deus em missão. Deus em missão. O capítulo 4 de Mateus, de 23 a 25, diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que Deus possa nesse instante nos inspirar, que Deus possa fazer a nossa palavra, a palavra vinda única e exclusivamente dele, porque ele é o Senhor de todos nós. Então, olha, colocando a expressão Deus em missão como tema, nós queremos mostrar umas coisas interessantes que podem ser vistas por nós a partir do texto bíblico, revelado e inspirado por Deus para o nosso crescimento. Na verdade, o Evangelho de Mateus é sabido por nós, é o mais judaico de todos os evangelhos. Foi aquele que se direcionou para o povo de fato judeu. Foi aquele que se direcionou para os hebreus, para mostrar inclusive um certo paralelo entre Cristo e o próprio Moisés. É assim que o capítulo 5, por exemplo, de Mateus dá a entender. Jesus, do alto do monte, passa a ensinar, repetindo um pouco a lógica do Moisés que vai ao monte pegar as tábuas da lei e depois ensinar ao povo a partir do próprio monte. O Sinai é maravilhoso na história dos judeus, assim como o Sermão do Monte é para nós o início de uma nova vida. No entanto, o que mais lembra esse toque judaico do Evangelho de Mateus é a visão de história que o judeu tinha e que Mateus traz para dentro da sua obra. O judeu sabia que só tinha história se Deus intervisse nela. A noção de história do judeu é a noção da história de um Deus que intervém. Então você pode olhar ao longo do Velho Testamento a história sendo contada e a intervenção de Deus sendo estabelecida. É por isso que a gente pode pensar na passagem do Mar Vermelho, a gente pode pensar na morte dos primogênitos no Egito, a gente pode pensar em Sodoma e Gomorra sendo destruídas, a gente pode pensar na nuvem que atravessa o deserto trazendo luz e sombra. Nós podemos pensar na conquista de Canaã por Josué, nós podemos pensar na vida do cativeiro a partir da visão de Jeremias, um Deus que todo o tempo intervia e uma história que era contada a partir da intervenção de Deus. Em Mateus, portanto, dois eventos são fundamentais para a gente entender essa intervenção de Deus. O primeiro é o nascimento de Jesus Cristo. Deus nasceu no meio daquele povo. O segundo é o Deus em missão, um Deus que inicia o seu ministério, um Deus que penetra na vida das pessoas, um Deus que intervém na vida das pessoas, um Deus que entra na vida das pessoas, no cotidiano delas. O capítulo 4 de Mateus relata um Deus que vai caminhando, um Deus que vai chegando, um Deus que vai fazendo. E eu queria criar uma metáfora para a gente entender isso. A metáfora é como se Deus deixasse os santos dos santos em Jerusalém. Deus deixasse Jerusalém e viesse caminhar no meio do seu povo. A cena é maravilhosa. Vencido Satanás, Jesus inicia seu ministério pregando, curando, ensinando, vivendo no meio do povo, vivendo no meio daqueles pobres, dos pobres sofredores, dos escravizados pelo pecado, escravizados pelo diabo, oprimidos por Roma.
escravizados pela fome, não tinham terras, não tinham nada. Era um sistema que oprimia e os afastava de Deus, porque Deus estava lá em Jerusalém. Agora não, Deus sai de Jerusalém, Deus deixa o Santo dos Santos e vem habitar no meio desse povo. É uma cena linda, e a primeira verdade que pode ser extraída dessa cena relatada em Mateus 4 é que Deus, deixando o templo de Jerusalém, foi viver no meio do povo, foi sentir a dor do seu povo, foi sentir a dor da exclusão, foi intervir na história e se tornar Deus conosco. O Deus Emanuel comeu, dormiu, sorriu, brincou, chorou, amou, experimentou da vida de homens e mulheres que precisavam da sua intervenção. Entenderam a grande mudança? Perceberam a grande força da expressão de Mateus? Perceberam o quanto Mateus é feliz ao trabalhar um Deus fora de Jerusalém e longe do Santo dos Santos para dentro do seu povo? Essa é a revolução. Não é mais uma religião de ritos, não é mais uma religião de festas, não é mais uma religião longe, não é mais uma religião que precise de intermediários. O Deus conosco se apresentou de fato, acabando com a ideia de um Deus apenas de um lugar, um Deus apenas de um altar, um Deus preso a poucos, um Deus que passou a ser daqueles que jamais entrariam em Jerusalém. É o caso dos leprosos. Um Deus que se tornou daqueles que jamais pisariam as partes mais santas do templo ou as partes mais próximas dele. Era o caso das mulheres. O Deus que era o Deus da escória, o Deus que era o Deus dos incautos, o Deus que era o Deus dos vis, o Deus que era o Deus dos incapazes. O Deus que veio do céu habitar entre nós era o Deus que veio para aqueles que nem conseguiam comer das migalhas que caíam na mesa dos fariseus. Em segundo lugar, fazendo-se Deus conosco, Deus trouxe e mostrou ser o Deus da nova vida. O Deus da esperança, o Deus da libertação, o Deus do consolo, o Deus da inclusão. Fez-se Deus da compaixão, fez-se Deus da salvação, fez-se Deus do amor incondicional. Imaginem o espanto daqueles que, vivendo aleijados o tempo inteiro, poderiam agora andar. Imaginem a alegria da libertação daqueles que, excluídos de tudo, dos seus parentes, amargavam a vida nas grutas, no deserto, amargavam a vida em lugares ermos. Imagine a alegria de ter a vida de volta, de ter uma vida renovada pela palavra de um Deus que faz novas todas as coisas. Ao deixar o Santo dos Santos e deixar Jerusalém, Deus trouxe vida ao que estava morto, luz ao que estava sombrio. Trouxe esperança aonde a desesperança imperava. Trouxe a essência do que ele era para um ser humano que não o conhecia na verdade. Trouxe a alegria em lugar da tristeza reinante. No lugar da escuridão, trouxe a luz. Mateus 4, 15 e 16 diz com muita clareza isso. E deixa muito claro essa força. Ele diz: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Galileia dos gentios, um Deus que não tem mais lugar, um Deus que não é mais exclusivo, é um Deus que anda conosco, é um Deus que faz novas todas as coisas. Em terceiro lugar, o que experimentamos desse Deus que se apresenta para nós como Deus do novo, Deus das coisas novas, Deus da nova vida. Como podemos experimentar esse Deus? Um Deus que vivia longe, saiu de Jerusalém, foi viver na Galileia dos gentios, foi viver em Cafarnaum, foi viver em Betsaida, foi viver em Decápolis, em Betânia, foi viver em várias cidades
vários lugares, passando por vários povoados. De Nazaré, uma aldeia inexistente, uma aldeia do ponto de vista político absolutamente nula, para marcar a vida das pessoas, com seu olhar, com gestos, com abraço, com seu sorriso, marcar a vida de tantos homens e mulheres saindo de Jerusalém, do Santo dos Santos, e habitando no meio de nós. Na verdade, quando Deus deixa Jerusalém, Ele nos deixa experimentá-lo. E que experimento Deus, e de que forma Deus nos deixa experimentá-lo? Em primeiro lugar, Deus se deixa experimentar por ser um Deus de promessa. A cara de Deus que Jesus Cristo dá a nós é do Deus da promessa. Um Deus que nos dá a garantia de estar conosco todos os dias. Um Deus que declara que nenhum daqueles que Ele recebeu, Ele lançaria fora. Um Deus que nos dá segurança quando, ao vencer o mundo, fez menor e relativa a realidade de dor e sofrimento e de tribulação que vivemos. Um Deus que disse com todas as letras: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Experimentamos um Deus que venceu o inimigo mais absoluto de toda a nossa existência, a morte. Venceu a ponto de exclamar com muita segurança: ainda que esteja morto, viverá. Experimentamos, em segundo lugar, um Deus em missão. Foi assim que trouxe Zaqueu para o aprisco. Foi um Deus em missão que tirou Maria Madalena da prisão dos 7 espíritos. Foi um Deus em missão que pôs fim ao fluxo de sangue de uma mulher que sofria por muitos anos. Foi um Deus em missão, um Deus caminhando, que marcou a vida de Mateus, marcou a vida de Pedro. Foi um Deus em missão que trouxe à vida a filha de Jairo. Foi um Deus em missão que curou a sogra de Pedro. Foi um Deus em missão que salvou a vida daquela que adulterava e que seria apedrejada. Foi um Deus em missão que fez a mim e a você, todos os dias, coisas novas, e trouxe consolo, e redime, e ama, e perdoa. Fazendo missão, Ele vai nos fazendo novas criaturas para a sua honra e para a sua glória. Concluindo, esse Deus em missão, enfim, deixou o Santo dos Santos e veio fazer em nós morada. Enfim, conhecemos a vontade dEle. Enfim, vivemos inteiramente para Ele, porque Ele mora dentro de nós. O que você está esperando? Chegar a Jerusalém para conhecer o Deus da vida? Não perca tempo. Nós fomos feitos como barros e de barros para abrigar em nós mesmos o maior tesouro de todos os tempos e de todas as terras, o Deus do céu, o Deus conosco. Deixe ser invadido por esse Deus e viva para Ele. O que importa é isso. Não importam as circunstâncias. O que importa é viver para Deus, porque Ele está dentro de nós. Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus.